Vamos iniciar nossa aula no capítulo 5, inferência sobre vetores de médias. Nós já falamos sobre esses dois tópicos e demos duas aulas a respeito dos testes de hipótese sobre vetores de médias de populações normais. Agora, nós falamos uma introdução geral dos testes de médias, dos testes de razão de verossimilhanças, e depois falamos do teste de média com covariância conhecida. E agora vamos falar do teste de média para testar a hipótese que a média é igual a μ0, H0, contra a alternativa que μ é diferente de μ0, quando σ2 é desconhecido. E ainda considerando amostras aleatórias de uma distribuição normal multivariada com média μ, que nós vamos assumir por hipótese que é μ0, e covariância sigma desconhecida positiva definida. Então, para o espaço irrestrito, nós vimos as soluções, o estimador de máxima verossimilhança na expressão 2 e 4 e o máximo da função de verossimilhança na expressão 5. Então, a média estimada, o estimador da média, máxima verossimilhança é a média amostral, o estimador do sigma chapéu é o SN, e o estimador o máximo da função de verossimilhança é essa expressão aqui, no espaço irrestrito, dado μ chapéu e sigma chapéu, 2πn elevado a menos np sobre 2, determinante da Sn, que é o estimador biasado de sigma, que é o sigma chapéu igual a Sn, elevado a menos n sobre 2, determinante, e elevado, que é o exponencial aqui, e menos np sobre 2. Então, isso nós já vimos anteriormente na sessão anterior, na terceira aula anterior a essa. Então, para o espaço restrito, nós vamos ter a função suporte ou log verossimilhança. Então, μ está fixado como μ0. E nós temos a mesma expressão, menos np sobre 2, ln de 2π, menos n sobre 2, ln determinante da sigma, menos meio de traço de n-1, sigma menos 1s, menos meio desse traço de n sigma menos 1, desse produto externo de y barra para μ0. E se nós formarmos a derivada de primeira ordem em relação a sigma, porque μ é igual a μ0 fixado, nós vamos derivar aqui em relação a essa função em relação a sigma. Então aqui não tem sigma 0, derivada do ln de sigma tem uma constante multiplicando, então fica constante, derivada do ln de sigma é sigma menos 1 transposta. Não vou voltar lá no capítulo 1, não, onde tem as derivadas. Se vocês quiserem, você consulta. A transposta da sigma menos 1 é a própria, porque ela é simétrica. Quando a gente tem o traço de uma matriz inversa vezes uma matriz de constante, que no caso aqui é n menos 1s, então a gente põe o sigma menos 1, n menos 1, que eu pus em evidência aqui, e o sigma menos 1 como constante lá. E multiplicando o sigma, e derivamos novamente o traço de uma matriz constante, que é essa aqui, exceto 2 aqui, e fica menos isso, e o menos com menos dá mais, por isso que ficou mais aqui. Aí a derivada da constante vezes sigma, derivada em relação do traço dessa constante vezes sigma em relação a sigma, é a constante. Então, o 2 é por causa disso aqui, e o negativo, porque na primeira é uma regra da cadeia, Ele faz a primeira etapa, depois faz a segunda numa outra diretiva. Então, temos isso. Aqui só mudou a matriz, lá era n-1s, aqui é n vezes essa quantidade que eu marquei aqui. Então, fica sigma menos 1 flanqueando ela, o n está aqui, que ele é escalar, põe em evidência, era negativo, fica positivo, o 2 é do meio aqui. Deriva depois em relação a sigma, dá a matriz constante. Então, a gente flanqueia com a sigma menos 1, mas considerando a sigma menos 1, agora não mais como variável, como constante, multiplicando uma sigma na primeira diretiva. E na segunda diretiva de derivação, nós derivamos o traço dessa constante vezes a sigma em relação a sigma, e isso dá a constante que está multiplicando. Então, temos isso. Isso nós já vimos. Agora, igualando a zero e colocando chapeuzinho, os sigmas, pré-multiplicando por sigma chapéu e pós-multiplicando por sigma chapéu, fica isso aqui. Os dois lados multiplicando pré por sigma chapéu e pós por sigma chapéu, nós vamos transformar em identidade essas sigmas menos 1 aqui, dos dois lados, vai sobrar isso. Aqui n menos 1s eu posso escrever que é ns, então é nsn, então vai sair isso aqui, isso aqui vai dar
uma sigma, né? Que multiplicar uma vai dar identidade, menos N2, sigma. Então, a hora que eu isolar esse sigma chapéu aqui, eu vou ter exatamente isso aqui. Isso aqui dá essas somas isso aqui é igual a isso, ó, Sn mais esse produto externo, que é da diferença de y barra para μ0, que é o valor hipotético e o valor do estimador amostral, produto externo entre eles, dá essa matriz P por P mais Sn, eu posso provar que ela é igual a yj menos μ0, vezes yj menos μ0 transposto, esse produto externo somado para todos os n, dividido por n. Essa igualdade anterior, como é que a gente faz? Sn é a soma dos produtos externos da diferença de yj para y bar, que são os desvios em relação à média. Produto externo, soma em relação a todos os n, dividir por n. Essa parte aqui, se eu multiplicar por n e dividir por n, eu estou multiplicando por 1. Se eu colocar n, eu não consigo marcar não, n vezes essa parte aqui, num somatório, porque isso aqui não depende do j. Se eu somar isso aqui, n para n termos, eu tenho n vezes isso. Então, esse n que está aqui em cima, mais isso que eu marquei aqui, dá esse somatório. Continua o n aqui embaixo. Então, tem 1 sobre n, que não mudei. Se a gente somar a essa quantidade, somarmos 0, não vai alterar nada. Então, eu pus soma dos desvios em relação à média. Isso aqui é um termo constante, posso ficar em pós-evidência somatória. Soma dos desvios em relação à média é 0, é uma matriz de zeros. Então, isso aqui dá 0. Mesma coisa aqui. Posso pôr isso aqui em pré-evidência. Então, somar os desvios em relação à média na forma transposta vai dar essa matriz de zero transposta, que ela é P por P. Então, dá a matriz de zero, P por P. Então, se eu somar esses dois termos aqui, nesses dois termos, eu completo um quadrado perfeito. Esse aqui é do produto. Esse termo é igual a esse. E é uma matriz de zeros, obviamente. Então, eu posso pôr duas vezes isso aqui. Põe 1 sobre n em evidência, em ambos os casos. Então, eu tenho o primeiro termo que veio de lá, esses dois termos que eu somei, que eu posso, e pus 1 sobre n em evidência, que eu somei, que eu posso pôr duas vezes esse, ou duas vezes esse, e esse termo. Isso dá esse produto notável aqui, com A igual a isso, e B igual a isso. Isso com isso, dá o primeiro termo. Esse aqui, com essa parte aqui, dá isso. Esse aqui com esse aqui, dá esse termo aqui. E depois, esses dois aqui com esses aqui, dá essa segunda soma de produtos externos aqui. Essa última soma, essa quarta soma. Portanto, aqui vai aparecer menos y barra mais y barra, que vai se cancelar. Então, yj menos μ0, yj menos μ0 e 1 sobre n. Então, sigma chapéu é igual a isso. Resultado almejado que a gente queria provar. Que isso aqui dá isso. Será por que eu fiz isso? Tem uma vantagem para eu maximizar a função de verossimilhança no espaço parâmetro restrito. Então, μ0 fixado pela hipótese e sigma chapéu que nós acabamos de estimar. Então, uma das formas dele é essa, a outra seria aquele somatório, n sobre 2. Como é que é a verossimilhança? A verossimilhança é o somatório exponencial menos meio do somatório de yj, de cada yj para a média, que no caso é μ0, está restrito, transposto sigma menos 1, somatório de yj menos μ0. Se eu aplicar o traço nessa distância de Mahalanobis, do yj para μ0, se eu aplicar o traço, então tem o traço de A vezes traço de B, chamando A do primeiro yj menos μ0 transposto e o B do restante, sigma menos 1, yj menos μ0, então eu vou ter somatório, o traço do somatório do sigma menos 1, yj menos μ0, sigma menos 1 isso mesmo, yj menos μ0 vezes yj menos μ0 transposto. Sigma menos 1 não depende do j, então ele pode ir em evidência. Então fica o sigma em evidência que multiplica esse produto aqui, esse somatório aqui. O sigma, quando eu substituir o sigma pelo estimador dele, quando eu estiver agora maximizando, voltando para aqui, então eu tenho sigma vezes esse somatório dos produtos externos, porque eu coloquei o sigma menos 1 em evidência.
Então, o sigma é aquela identidade que nós acabamos de fazer. Então, é a inversa disso. Inverter o n passa multiplicando. Inverter isso aqui, essa parte aqui de cima inversa, vezes essa mesma parte aqui da identidade, que é uma matriz P por P, outra matriz P por P da identidade, vezes n. E esse n eu passo a multiplicar aqui. Posso tirar para fora, para pôr em evidência no traço, menos n sobre 2. Então, eu vou ter menos n sobre 2 traço da matriz de identidade. Aqui é a mesma coisa. Então, esse aqui dá P, né? Então, fica somar uns na diagonal, P vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1, P, NP. Então, essa parte deu igual ao caso de restrito. E aqui só mudou. Lá era, no outro caso, isso aqui era determinante da Sn, elevado a menos n sobre 2. Então, eu tenho essa expressão aqui. Então, para mostrar que essa solução corresponde ao ponto máximo, eu peguei a função suporte e dei uma simplificada dessa forma aqui. Então, nós colocamos menos de uma constante, nós temos, posso passar o menos para dentro aqui, então isso aqui fica mais. Então, eu tenho o ln do determinante da sigma menos o traço da sigma menos 1 vezes a matriz A. Essa matriz A aqui é que maximiza, de acordo com o teorema 1 lá, é que maximiza essa expressão. Então, quando A for isso aqui ou isso aqui, nós teremos o máximo para sigma. Então, sigma igual a isso aqui é o máximo. Então, sigma chapéu dado por isso ou por isso, que são iguais, nós teremos o máximo dessa função suporte ou log verossimilhança, que corresponde ao máximo que nós acabamos de obter na função de verossimilhança, porque a função de verossimilhança e a log verossimilhança elas são relacionadas com uma transformação de logaritmo, que é uma função monótona crescente, portanto o máximo de uma corresponde exatamente ao máximo da outra. Então, se nós, como eu disse, né, a única diferença da verossimilhança, no caso restrito, aqui está determinando a Sn, e no caso restrito é o determinante dessa matriz mais esse produto externo aqui. Então, se nós dividirmos o L de ômega 0 sobre o L de ômega, nós temos, nos seus máximos, nós temos L de ômega 0, L de ômega nos seus respectivos máximos, nós temos o determinante da sigma chapéu, no caso restrito, que é isso aqui, acabamos de ver, e o determinante da Sn no caso restrito, porque o resto se cancela. Então, isso aqui está elevado a menos n sobre 2 dos dois, então eu posso trocar o sinal e inverter aqui. Tá uma furadeira aqui, gente, aqui embaixo. Então, o determinante da Sn elevado a n sobre 2 e o determinante da sigma chapéu, que é essa que nós acabamos de obter no caso restrito, n sobre 2, que dá isso aqui. Então, essa é a nossa estatística do teste da razão de verossimilhança. Vamos voltar lá para aquelas propriedades de determinantes de matriz particionada. Vamos criar um delta, uma matriz delta, com essas quantidades aqui. Ó. Sn, y menos μ0, y barra menos μ0 transposto e menos 1. Furadeira perturbando muito. Então, se a gente achar esse determinante, a gente tem duas formas, né? Propriedade 4a e 4b, né? Se eu não me engano. Então, eu tenho essa expressão aqui, olha, então eu tenho determinando Sn negativo, 1 mais essa parte aqui que é o escalar, né? Então, isso aqui fica o próprio escalar, determinando Sn vezes esse escalar que está aqui, que isso aqui é uma distância de Mahalanobis de y barra para μ0. E tem a outra propriedade, que é o determinante do mesmo jeito, então eu vou pegar o determinante dessa parte e fazer os produtos aqui rodando, né? Como a gente viu lá. Então, determinante da Sn menos esse determinante aqui, que dá isso, exatamente isso aqui. Sn total. Então, dá menos isso. Então, se a gente igualar isso com isso, né? Então a gente percebe que essa quantidade aqui é igual a essa quantidade, sem o sinal negativo, né? Então, essa quantidade aqui é igual a isso. Então, como essa quantidade aqui aparece aqui embaixo, nós vamos substituir essa quantidade que aparece aqui embaixo pelo que ele é aqui, ó. E está elevado a n sobre 2. Então, nós temos essa identidade que eu acabei de falar, e no lugar que estava essa expressão aqui embaixo, elevada a n sobre 2, nós vamos usar essa
como é um produto, cada fator fica elevado a n sobre 2 embaixo. Aqui é um escalar, né? Essa parte aqui é um escalar, então não precisa do determinante escalar, é o próprio. Então, é elevado a n sobre 2. Ora, determinante de n sobre 2 cancela com isso. Então, o meu teste da razão de verossimilhanças, lambda, a estatística dele fica essa forma aqui, 1 mais essa distância de Mahalanobis de y barra para μ0, com o núcleo sendo a Sn menos 1. É elevado a menos n sobre 2, ou 1 sobre essa quantidade elevado a n sobre 2. Aí eu passei para o numerador, então por isso que saiu de n sobre 2 para menos n sobre 2. Então, se eu tomar um logaritmo, n, logaritmo dessa quantidade, é aproximadamente 1 aqui quadrado. E o grau de liberdade, quantos graus de liberdade que eu tenho? Olha, no modelo restrito, eu estimo quantos parâmetros? Eu estimo todas as variâncias e covariâncias, então eu tenho P, que multiplica P mais 1, que é P mais as combinações de P 2 a 2, que é P menos 1 sobre 2. P mais isso aí, essa combinação de P 2 a 2, dá isso aqui. Mais as P médias no vetor de Mendes. Então, aqui as variâncias e covariâncias, que são diferentes umas das outras. E no caso restrito, eu só estimo as P que multiplica P mais 1, quer dizer, sobre 2, que são as variâncias e covariâncias. Então, se eu fizer a diferença R menos S, eu vou ter grau de liberdade igual a P, porque isso aqui vai cancelar com isso. Então, se isso aqui for maior que um valor aqui quadrado, um quantio superior a alfa, daqui quadrado com P grau de liberdade, eu rejeito H0. Caso contrário, eu não rejeito H0. Esse é o meu critério de decisão. Então, vai depender da distância de Mahalanobis aqui, de y barra para μ0. Bom, eu posso fazer melhor, porque essa estatística nova, ela possui distribuição assintótica aqui quadrada. Então, esse teste seria apenas aproximado. Então, nesse caso, nós vamos obter um teste exato a partir da estatística lambda, observando que ela é uma função monótona. O ln é uma função monótona. Não crescendo essa parte aqui, o lambda cresce. Aumentando a distância do y barra para μ0, o lambda é maior. Quanto maior essa distância, mais evidência contra H0 eu tenho, maior deve ser vai ser o valor da estatística. Então, mas isso aqui, eu posso usar isso, então. O que acontecer lá, se aumentar aqui, isso aqui eu consigo uma distribuição exata para uma quantidade relacionada com isso. Lembrando que Sn é n que multiplica S dividido por n menos 1. Se eu inverter n que multiplica S sobre n menos 1, dá, né, que é a inversão de Sn, que vai ser inverter n que multiplica S n menos 1, vai dar essa quantidade aqui, ó. Né, porque eu invertendo o n sobre n menos 1, vai ficar aliás, eu vou multiplicar isso por n, o Sn por n e dividir por n menos 1. Exato, vezes S. E aí eu vou ter essa quantidade aqui, n sobre n menos 1, S menos 1. Portanto, essa quantidade aqui eu posso substituir por essa outra aqui. Fazendo isso, o que a gente percebe? N vezes isso aqui é exatamente a T2 de Rother, essa variável T2, que é a distância, agora sim, distância de Mahalanobis de y0 para μ0, porque o estimador da covariância é S sobre N. A inversa de S sobre N dá N, o N passa multiplicando, a inversa dá S. Então, eu posso simplificar aquela meu lambda lá atrás, ó, meu lambda, por 1, isso aqui é T2 sobre N menos 1, 1 mais T2 sobre N menos 1 elevado a N menos 2. 1 mais T2 sobre N menos 1 elevado a menos N sobre 2. Se eu tomar o logaritmo, eu tenho isso, duas vezes o logaritmo, negativo, né? Menos N sobre 2 vezes menos 2 dá N. ln disso aqui. Então, quanto maior o T2, maior o lambda. Então, se o lambda for maior que um nível crítico, que eu não vou conseguir a distribuição exata, eu uso aqui o quadrado de forma aproximada, um T2 vai ter um nível crítico
correspondente aqui 1 para 1, porque a transformação é 1 para 1, porque ela é monótona crescente. Portanto, essa distância aqui, que a gente já viu, ela tem distribuição T2 de Rotary. Então, em vez de eu vou conseguir achar esse nível crítico aqui, que é um C estrela, né, que não é o mesmo, obviamente, estão em distribuições diferentes. Aqui tem uma distribuição, essa quantidade aqui tem outra distribuição, mas elas são relacionadas. Só que eu não consigo achar os níveis críticos dessa, porque eu não consigo determinar exatamente quanto que vale essa distribuição, que é trabalhosa. Agora, essa distribuição aqui eu conheço perfeitamente, é uma T2 de Rotary. Portanto, essa quantidade aqui passa a ser minha estatística de teste. Essa distância de Mahalanobis, o y barra com μ0. Então, se o meu y barra afasta do μ0, quer dizer, ele vai sempre aproximar da verdadeira média, do μ real. Então, essa distância da grande, eu tenho que rejeitar a hipótese. Se ele aproxima de μ0, é indicativo, essa distância da próxima de 0 é indicativo que eu não preciso rejeitar a hipótese, que eu tenho evidência favorável. E essa decisão é baseada num critério probabilístico. E a gente sabe que a T2 é proporcional a uma F central. Então, T2 tem uma distribuição de Gross-Verdade vezes P, Ni mais 1 menos P, F com P e Ni mais 1 menos P Gross-Verdade. Então, eu calculo essa estatística e rejeito a hipótese se essa quantidade, agora um quantil dessa distribuição, quantil superior alfa, tá? Quantil 100 alfa por cento superior da distribuição F com P, Ni mais 1 menos P Gross-Verdade. Aqui o Ni, nesse caso, é o Gross-Verdade associado a essa matriz aqui, que é N menos 1 Gross-Verdade. Portanto, N-1 vezes P, N-1 mais 1 dá N, N menos P, nesse caso particular, P, N menos P, Gross-Verdade. A construção desse teste, então, supôs normalidade multivariada das observações amostrais, além da independência e distribuição idêntica com covariância constante. Então, modelo homocedástico. Se essas condições não forem satisfeitas, o teste será apenas aproximado. Sua qualidade dependerá do grau de desvio existente entre os dados coletados e essas pressuposições. O T2 é bem robusto, como é o T univariado. Aqui um exemplo. Então, é um exemplo real, baseado numa amostra de areia e argila, em 30 parcelas lá na Amazônia, num solo chamado Capoeira Nova. Supondo, na Amazônia, na floresta. Supondo que esses dados possuem uma distribuição, Capoeira Nova é que a mata foi desmatada e ela está rebrotando. Supondo que esses dados seguem uma distribuição, então são dados de areia e argila, seguem uma distribuição normal bivariada, testar a hipótese que o solo de Capoeira Nova, considerando o valor nominal de significância 5%, possua média igual de uma população de floresta, que é dado por 14,42, 14 de areia e 42 de argila. Nós temos os nossos dados, que são esses aqui, ó, areia, argila, e aqui a continuação, né, dos 30 valores. 15 aqui, depois os outros 15 aqui. Então, essa aqui é a minha observação multivariada 1, x1, x2, está na forma deitada aqui, né? Para caber numa tela só, e para ficar mais curtinho, em vez de colocar, continua aqui embaixo, né? Até o 30ª observação, que é essa aqui. Então, eu calculei a média amostral. Aqui, ó, veja que aqui é negrito barra minúsculo, 22,36. Valores bem, principalmente para a areia, maior do que da areia da capoeira. A areia da capoeira maior que a da floresta e 36 argila menor que a da floresta, um pouco. A matriz de variância covariância, minúsculo, que é a estimativa da sigma, né? Então, é o valor do estimador na amostra particular que eu tenho. As variâncias, 164, 110 e menos 109 de covariância. Calculando o valor T2 estatístico, então, a diferença entre os dois vetores médios, 22 menos 14, 36 menos 42, de lá a mesma coisa. A inversa dessa matriz, N eu 30, tenho 30 dados, faço essa diferença, faço o produto aqui, ó, e obtenho essa distância de Mahalanobis entre y barra e μ0, deu 11,93. Isso é grande ou pequeno? Não sei. Tem que achar o valor crítico. Então, achando o quantil superior da F com 2, que eu P igual a 2, duas variáveis, areia e argila, grau de liberdade é 29, mais 1, 30, menos 2, 28. Então, 30 menos 2, 28, com 2 e 28 graus de liberdade, 0,05. Constando uma tabela, um software, 3,34. Aqui é no grau de liberdade 29, vezes 2, NiP, Ni mais 1, 30, 29 mais 1, menos P, que é 2. Fazendo essa conta, eu cheguei em 6,92, o valor crítico.
e achei 11,93 o valor da estatística calculada. Como o valor da estatística calculada é maior que o valor crítico, eu devo rejeitar a hipótese de que o solo da Capoeira Nova tem os mesmos teores médios do solo da floresta, de areia e argila. Então, concluímos que a hipótese nula deve ser rejeitada no nível nominal de significância 5% e que o solo de Capoeira Nova difere significativamente nesse nível de significância nas médias de areia e argila simultaneamente da população de floresta. Alguns autores, como Johnson, Richard, Henty e muitos outros, apresentam a derivação da estatística do teste T2 para ilustrar, né, obviamente, T2 de Rotling, que é esse aí. Então esse teste é chamado T2 de Rotling. Em vez de usar o teste da razão de verossimilhança, que é aproximado, eu nem fiz, porque nós temos um sobrenormalidade. Para que eu vou usar essa estatística aqui, maior que 1 quadrado alfa com P graus de liberdade? Para quê? Se é aproximado, se eu tenho uma estatística que tem uma distribuição exata. Então, eles fazem a generalização desse teste e esse teste é chamado T2 de Rotling, né? Então, a distribuição, por causa da distribuição do teste de T2, da distribuição T2, que foi proposta por Rotling, que a gente estudou anteriormente nesse capítulo, no outro capítulo, em outro capítulo. A estatística T de estudo, como é que ela é? Y barra menos μ0 sobre S raiz de n. Passei o raiz de n para cá. Se eu pegar essa estatística ao quadrado, né, tá, S sobre raiz de n, dividindo por uma fração, multiplica o numerador e divide pelo denominador, que está aqui. Multiplica o denominador e divide pelo numerador. Então, o T2, se eu pegar o T2 ao quadrado, T2 calculado, a estatística do T ao quadrado, então o raiz de n fica quadrado, y menos μ0 vezes y menos μ0 dá o quadrado disso aqui, e S ao quadrado no denominador. Então eu passo S ao quadrado elevado a menos 1, que está no denominador. Então é como se eu tivesse y barra menos μ0 ao quadrado dividido por S2 vezes n. Tá? Então eu escrevi nessa forma aqui. Isso aqui é um escalar. Se eu coloco transposto no escalar, fica o escalar. Então se eu coloco transposto aqui, ó, olha, até 2 de Rotling. Tá? Então é a generalização. Em vez de S2, que é a variância da única variável, eu ponho a matriz de variância com variância. Esse escalar transposto para dar um resultado escalar, né? Então transposto é aqui para transformar em distância. Essa é a primeira parte. Então, o transposto nessa primeira parte e aqui. Então, é essa generalização aqui, intuitivamente falando, né? Se você pegar essa estatística aqui e pegar o caso univariado, quando o P for 1, você vai ter exatamente essa expressão aqui, porque aqui vai ser uma variância única, vai ser isso, elevado a menos 1. Isso aqui é uma média só de uma única variável menos a média hipotética, média amostral menos média hipotética, média amostral menos média hipotética. Se você extrai esse quadrado, você tem a T de estudo. T ao quadrado ou T de estudo. Então, essa T ao quadrado, quando tem 1 grau de liberdade apenas, né, tem Ni graus de liberdade, então ela pode ser, a T ao quadrado é uma F com 1 e n menos 1 graus de liberdade. Se você olhar isso aqui, essa expressão aqui da distribuição, você vai ver que o Ni é n menos 1, P é 1, então dá n menos 1. Aqui, n menos 1 mais 1 menos P dá n menos 1, cancela. Fica exatamente a F com 1 e n menos 1 grau de liberdade, porque Ni é n menos 1 mais 1 dá n, menos 1 do P, n menos 1 de novo. Então fica 1 e T. E ali é um quantil, né? Se eu quiser, ele está falando da distribuição, tiro o alfa lá, só para mostrar essa relação. Peguei a primeira expressão que apareceu. Então é uma F com 1 e n menos 1 grau de liberdade. Ou seja, é esse caso aqui, particularmente para o caso univariado. Então o caso univariado é um caso particular da T2 de Rotling. É o quadrado da T. Se eu extrair esse quadrado, eu posso usar a distribuição T tradicional com n menos 1 grau de liberdade para avaliar a hipótese. Lembrando que é um teste bilateral, tem que olhar dos dois lados. E aqui fica o quadrado, eu olho só de um lado. A região crítica fica só maior que o F alfa. Lá tem que ser o T alfa sobre 2, positivo e negativo. Abaixo do maior do positivo é uma parte da região crítica, abaixo do negativo a outra região de rejeição, aquele R, aquela região R que nós falamos na primeira aula dessa sessão. Essa estatística sobre H0 tem distribuição FP Ni mais 1 menos P, com P Ni mais 1 menos P graus de liberdade. Né? Distribuição T2, né?
é proporcional a isso, né? No caso, univariado é que vai dar isso, tá? Então, aqui é exatamente, o P vai ser 1, o Ni vai ser N-1, o P é 1. Então, existe uma conexão entre o teste da razão de verossimilhança para o vetor, senão vai ter aquela constante lá, Ni, P sobre Ni mais 1 menos P. Existe uma conexão entre teste de razão de verossimilhança para o vetor de média de uma população normal e esse mesmo teste aplicado no contexto de análise de variância. Também é uma coisa muito interessante. Olha, o T de estudo é uma distância, né? É o raiz de uma distância de Mahalanobis, da média amostral para a média populacional, como é o nosso caso aqui. Se a média amostral aproxima do zero, é indicativo da distância próxima de zero. Então, eu vou cair, em geral, o meu teste vai cair na região de não rejeição. Se o y0, que aproxima sempre do verdadeiro valor, e difere muito do zero, essa distância dá muito grande. Quer dizer que a média verdadeira, indiretamente medida através do estimador, aqui, das estimativas que ele vai produzir, é muito grande. Então, a distância é muito grande. Se é muito grande, eu rejeito a hipótese. Se é muito pequena, quer dizer que não tem evidência para rejeitar a hipótese. Essa é a lógica. Agora, essa análise aqui é como se eu tivesse um tratamento com 2 níveis, um inteiramente casualizado. Então, eu posso fazer os testes esse T2 aí com uns 4 critérios multivariados na análise de variância multivariada que a gente vai ver posteriormente. E principalmente com o teste original do Wilks, que é o critério de Wilks na análise multivariada. Então, a razão de verossimilhança ela é proporcional ao determinante de S, que é lambda elevado a 2 sobre N. Né? Então, ela cancela. É a estatística do Wilks. Então, chamando essa estatística lambda elevado a 2 sobre N de lambda, que não tem nada a ver com o nosso lambda, porque o nosso lambda está elevado aqui a N sobre 2 e N sobre 2. Então, a gente tem determinante disso, mais esse determinante. Ó. Essa matriz aqui é como se fosse a matriz de variância e covariância do resíduo, e essa matriz aqui da hipótese H0 que nós queremos testar. Então, fica esse formato. Tá? Essa matriz é isso, N vezes isso, e essa aí aqui é a SN. Então, como E e H sobre H0 são variáveis aleatórias Wishar independentes, a distribuição da estatística 10 é conhecida como distribuição de Wishar, de Wilks, perdão, como está em Jobson e também em Sever, 1984. Na próxima aula a gente vai ver as regiões de confiança, mas eu queria mostrar para vocês, rapidinho, os 4 critérios que a gente pode usar no meu livro aqui, então vai ficar meio ruim. Então eu tenho alguns critérios, E mais H, critério de Wilks, qual a relação com a aproximação F, os graus de liberdade, o critério de Pillay, que é essas quantidades aqui, ou dos autovalores dessas coisas aqui, que a gente tem um jeito especial que acaba sendo maximização de razão de formas quadráticas, que nós já vimos. O critério de Rottening-Lawley e o critério de Roy. Todos eles têm uma aproximação F, em alguns casos exata e outros não, com graus de liberdade dado por essas quantidades e dependente de outras quantidades que aparecem aqui, que estão explicadas aqui no rodapé dessa tabela. Essa tabela é a tabela 5.1 do capítulo 5 do meu livro. Voltando ao nosso slide. Então, na próxima aula, nós vamos ver a região de confiança do vetor de médias, para o vetor de médias de uma normal. Então, nós vimos que o teste da razão de verossimilhança acaba caindo numa estatística que dá uma distribuição exata e é usada para testar a hipótese sobre a média populacional de uma população normal. E esse teste é a generalização do teste T de Student, univariado. A distribuição T2 de Rottening não é a T multivariada, tá? A T multivariada é outra distribuição. Mas o teste é uma generalização da T2 de Rottening. Lembra que a T2 de Rottening é uma distribuição univariada. É uma distribuição de uma quantidade escalar, porque apesar de depender de vetores e de matriz, ela é de uma variável, essa variável aqui é uma variável escalar. Tá? Então, é a razão de uma Q quadrado não central com uma Q quadrado central, independentes. Então, isso é escalar. E a T multivariada é uma distribuição multivariada, não tem nada a ver. Mas o teste T2 de Rottening é a generalização do teste univariado T de Student.
Como a gente viu, quando o P igual a 1, a nossa estatística dá exatamente o T ao quadrado. Portanto, se a gente extrair raiz quadrada, a gente tem o T. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E desculpa a barulhada na aula de hoje, que eu estou na minha sala aqui e parece ter uma reforma na sala aqui embaixo da minha sala.